tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificado seja o teu santo nome, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, a tua verdade, aquela, Pai, que nos leva até ao Pai, Senhor, porque sabemos que sem Ti nada podemos. Então, nesta hora, Senhor, que eu diminua e que Tu cresça, e que possamos, Pai, entender o que o Senhor quer falar com a Tua igreja, mas não somente entender, mudar nossas ações, as nossas direções, Senhor, para que possamos continuar caminhando na verdade, na Tua verdade, que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. O Senhor me deu essa palavra e a princípio eu não estava entendendo, mas o Senhor realmente, para que eu conseguisse entender esta palavra, onde diz aqui que Cristo é o fundamento da igreja. Então, quando ele fala que ele é o fundamento, onde essa palavra começa a mostrar que Cristo é o fundamento da igreja, ele começa dando aqui no primeiro capítulo, falando como devemos fazer, o que devemos de deixar por amor, por este amor que é Jesus Cristo. E eu indo levar as crianças para a escola, voltando para a van, tropecei numa pedra. Nossa, eu dei uma topada que eu falei, meu Deus, doeu bastante. Fui para casa, ajeitei e de repente me pediram para levar algo até o ponto, desce aqui por favor. E eu desci, indo novamente, saindo no mesmo dia, mais ou menos 1 hora depois, na primeira topada, saindo, eu nem vi, e olha que eu passo naquele caminho, tropecei de novo. E dessa vez eu quase caí, eu falei, meu Deus, se o Senhor não me ajuda aqui, eu ia rolar esse morro todinho, agora me ralar toda. E o Senhor falou, eu estou te mostrando desde a primeira vez que você tropeçou, que eu estou te segurando. Mas você insiste em tropeçar, em pedras de tropeço. Só que você não pode tropeçar, porque você, como cada um da igreja, são pedras preciosas. E pedras preciosas não são para ser tropeço, e sim para mostrar o valor, o brilho, a luz que é Jesus Cristo. Irmãos, e eu falei assim, não, meu Deus, voltei para casa e na mesma hora o Senhor começou a falar no meu coração. E quando ele perguntou, e aí? Quer ser pedra preciosa ou pedra de tropeço? Ou pedra de escândalo? E ele começa a falar aqui no 4, 1 Pedro 2,4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Aleluia. Pedra eleita e preciosa. Olha como é que ele fala. Temos que estar reprovados para a verdade dos homens. Porque entre o homem não há verdade. A malícia é engano. E ele fala que nós somos pedra preciosa de Deus, eleitos. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Irmão, só aqui a gente já começa a entender o que cada um de nós somos. Só que muitas das vezes nós não só estamos tropeçando nessas pedrinhas, que quase caí hoje, quase caí ali, e na hora que quase você se estabaca, o Espírito Santo ele é tão maravilhoso que ele ainda vem e te ajuda. Mas o Senhor hoje veio chamar a atenção de cada um de nós, para que paremos de tropeçar nessas pedrinhas, as pedrinhas do pecado. Essas pedrinhas, meus irmãos, cada vez que você tropeça hoje aqui, tropeça ali, ela vai se acumulando e vai crescendo. Uma pedrinha aqui, daqui a pouco outra pedrinha média, outra, e é essa pedra, igreja, que vai impedir de cada um de nós chegarmos no reino do Senhor. É essa pedra que vai vir esmagar
pode tropeçar. A pedra viva que é preciosa, cada um de nós. E ele continua aqui no 6. Pelo que também na Escritura se afirma: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, a que quem nela crê não será o quê? Não será o quê? Mas a igreja está sendo confundida com qualquer pedrinha, com qualquer imitação, pedra barata, falsificada. E nós não somos pedra falsificada, somos diamantes lapidados pelo sangue de Jesus, puro, pela alma, pelo sangue de Cristo. Paremos de ser essas pedras falsas, pedras de gold, tropeçando um pecadinho aqui. Não, agora eu dei uma mentirinha. Só foi uma pedrinha. Mas você não percebe que tropeçou. E quando eu tropecei a primeira vez, doeu, meus irmãos. Ó, como doeu. Na segunda, doeu também. E por pouco caí, rolei. E o Senhor falou na hora: eis que você não caiu, porque você é pedra preciosa, e eu seguro a tua mão. Mas se você continuar tropeçando nessas pedrinhas, eu não tenho como te segurar mais. Você vai cair. A igreja está caindo uma a uma, está tropicando. E assim fala: eu tropiquei aqui. É assim que estamos, igreja. Uma pedrinha aqui e ela vai se amontoando. A primeira não me derrubou, mas a segunda, eu nem vi pedra, eu não sei nem aonde eu tropecei. Na primeira foi uma pedrinha, eu chutei ela com vontade. Eu olhei e falei: Jesus. Mas a segunda pedra eu nem vi, e essa quase me levou ao chão. Muitas das vezes é assim que estamos. Ao invés de sermos pedras vivas, eleitos do Senhor, assim como está dizendo a palavra, pegamos, deixando de ser uma pedra e pisamos na pedra do pecado. Uma rocha que ela, em vez de te sustentar, ela vai te esmagar. Porque a única rocha que sustenta a igreja é Cristo Jesus. É Cristo, igreja. Mas a gente prefere ficar pisando nessa pedrinha bamba e falsa. Já perceberam que quando a gente anda, pisa em falso, numa pedra, num chão desnivelado, a gente cambaleia. Mas em Cristo você não cai. É firme, pode balançar, que você não vai cair. Porque você está firmado na rocha. E quem está na rocha é pedra preciosa. Olha quantas vezes é falado precioso, preciosa, pedra eleita. Ele diz aqui a vocês, pelo que também na Escritura se afirma: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina. Quem é essa pedra? Jesus Cristo, eleita e preciosa. E quem nela crê não será confundido. Então vai ser confundido, igreja. Mas quando você não perdoa aqui, fala mal ali, mente aqui, você está sendo confundido. Sabe por quê? Em vez de olhar: nossa, aquilo ali é uma pedra preciosa de Jesus, aquilo ali é filho do cão, aquilo ali é filho de Satanás, que só usa a roupa de crente, só tem a cara de crente, mas é uma pedra falsificada. Porque assim Satanás é. Ele não te dá o verdadeiro, ele te dá a mentira. E você continua na pedra da mentira, tropeçando, cambaleando. Ele continua aqui: e assim para vós, os que credes, é preciosa. Olha de novo. Porque eu falei: Senhor, somos preciosos. Porque aqui na terra, aqui, o homem briga pela pedra preciosa, não é verdade? Pelo ouro, pelo diamante, pelo rubi. Lá no céu está dizendo que o Senhor nos diz que as ruas serão de pedras, ouro. Mas é por que não vai ter briga? Porque isso não tem valor, porque o único valor da nossa vida é Jesus. Então não terá aqui a ganância, mas
21. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele que por quem vier. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar. O que está dizendo a igreja? Tropeçar um destes pequeninos. Misericórdia. Você está sendo pedra de escândalo. Você está fazendo pessoas da tua casa tropeçar. Pessoas que queriam estar, que começam a enxergar Cristo. Mas olha, Cabelão não estava com aquele brilho? Ele não estava? Ele não era aquela pedra preciosa? E cadê? Porque você começa a tropeçar, você começa a se perguntando. E o Senhor diz que era melhor pegar uma pedra e colocar no pescoço. É essa pedra que vocês querem, igreja? Uma pedra para ser lançada ao fundo do mar? Uma pedra que te esmaga? Não, nós somos pedra preciosa. A nossa pedra não é pedra, é rocha. Não que esmaga, mas que edifica com verdade, com autoridade. Essa é a pedra. Não podemos ser. O Senhor diz: você pode não mostrar, está oculto na tua mente, no teu coração, mas vai ser revelado, porque Satanás, ele quer que você tropece. Então não adianta você esconder. Você vai tropeçar se continuar com essas pedrinhas de pecado. E o Senhor me fez ver uma trilha, igreja, de pedrinhas, a qual a gente não faz força para desviar. A gente está vendo aquela pedra, mas a gente vai lá e pega. E aí quando coloca na mão, aquela pedra não edifica, porque a pedra é do pecado, e o pecado é maligno. O Senhor começou a falar, o pecado tira a igreja, o pecado tira a paz. E ele não só tira a sua paz, mas também tira a presença de Jesus Cristo. Porque o Senhor não fica. Por isso que hoje aqui o Senhor veio para mostrar para cada um de nós, como vem falando, porque Ele nos ama. Ele olha para cada um de nós e vê aqui preciosidades. E Satanás quer tirar isso de mim, quer tirar de você, mas dizemos não. Você acha que precisa dessas pedrinhas do pecado? Eu falando com o Senhor, eu falando nossa, eu preciso disso. Como eu preciso dessa situação, como eu preciso, sabe? E algo que às vezes parece que é impossível, mas a gente quer, deseja. E o Senhor falou: você não precisa nada disso. Eu, como assim? Porque a minha graça te basta. Você não precisa da maldade, mas você continua com ela. Você não precisa da mentira, mas ela continua na tua língua. Você não precisa da inveja, mas ela continua nos teus olhos. E ele foi falando. São essas pequenas pedrinhas que está derrubando cada um. E ele falou assim, ó, você não precisa, eu coloquei aqui, do ódio. E ele me levou para falar do ódio. Eu falei assim, ódio? Mas eu não tenho ódio. Ele está em oculto muitas das vezes o ódio. O ódio
Ele continua. 8. Perdão, 7. E assim para vós os que crede é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovam, essa foi cabeça de espina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Olha isso aqui, gente. Olha que tremendo. O Senhor mostra que queremos ser tão impecáveis no trabalho, para mostrar, mas não estamos sendo impecáveis, não estamos sendo impecáveis com a palavra dele. Nós não estamos sendo cuidadores desta palavra e a igreja está tropeçando. Ele vem falar hoje para a igreja, porque o mundo já é do maligno. Mas se a igreja não se comportar como pedra preciosa, como nação eleita, como povo de Cristo, como nós vamos conseguir salvar? Porque eu vou olhar para mim e falar assim, sair é do Paraguai. Sair de Jesus? Não. Olha o escândalo aí. Ela está daquele jeito? E na igreja desse jeito, lá fora é daquele? Não. É muito triste, irmãos, você ouvir de esposa de pastor falar, na igreja é de um jeito, em casa só eu que sei. Estou querendo me separar. Mas na igreja, no status, no Face, no Instagram, é amado. Isso é pedra falsa. Pedra de Satanás, pedra de escândalo, a qual vai ser lançado no fogo do inferno. Acorda, igreja. Ele continua. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Meu Deus, eu acho que eu passo o dia falando para o Guilherme que eu digo, obedece isso, obedece aquilo, eu já estou cansada, mas no outro dia eu estou fazendo, e foi o que o Senhor falou. Assim como você não desiste dos teus filhos de educar para que ele não se perca, eu estou aqui hoje, igreja, te dizendo, não faça aquilo que entristece o Espírito Santo. Porque Jesus foi na cruz, igreja, para nos salvar. E nós continuamos pecando deliberadamente. Ai, Senhor, deliberadamente. Não vai sair. Continuamos pecando. Isso aí. Deliberadamente. Saiu, aleluia. Na cara grande. Continuamos fazendo, entristecendo. Isso é maligno. Conseguimos muitas das vezes ser pior que os demônios. Porque os demônios, igreja, não são dignos de salvação, não foram, não são e não vão ser. Mas nós que estamos aqui, que Jesus morreu, nós continuamos tratando Jesus como qualquer um, destruindo aquilo que Ele tem feito na nossa vida com o pecado. Com o pecado, igreja. O pecado é maligno. Conseguimos ser pior que uma serpente, porque o veneno da serpente, ele mata, mas ele também cura. E foi Cristo que colocou. Mas o pecado, quem colocou? Foi Jesus? Não foi Jesus. O pecado, ele vai tirar tudo por causa da nossa desobediência. Está aqui, que tropeçam na palavra sendo desobediente, para o que também foi destinado. Aí ele vem, mas vós, Rei da glória, mas vós, é eu, é você, é cada igreja que está aí fora, sendo pedra de escândalo, não podemos aceitar, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio santo, real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Da onde? Aleluia. Aí foi onde ele continuou. Você não precisa de sensualidade, você não precisa de se exibir, de se mostrar, você não precisa se expor.
aqui, ó. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o problema. A igreja continua tropicando e vai se afastando de Cristo. Ela tropeça e vai se afastando da luz. E no escuro, o que você enxerga, igreja? Se enxerga alguma coisa quando falta a luz, a primeira coisa que nós fazemos, peraí, agora é a lanterna do celular, mas vamos pegar o fósforo, a vela, ou da minha época, quem conhece o lampião. Quem já passou dos 40 sabe. Pega a lamparina. E cada pedrinha, igreja, cada tropeço do pecado, nós nos afastamos da luz. E quando nos afastamos da luz, começamos a não mais ver o pecado que estamos cometendo. É como a lepra que já foi pregado aqui. O nosso coração fica igual aquelas facas rompudas que não corta, aquela flecha. Você não consegue mais discernir. Mas o Senhor sabe do meu coração. Ele sabe, pronto, ele sabe que ele fala aqui, ó. Ele falou em Lucas 17. Ai daquele que vier a pedra, ai daquele que vier o escândalo. E ele falou, caiu oculto para ele, para ela, para mim não tá, mas Satanás ele vai te tropeçar, porque você foi chamado para ser pedra preciosa, você é escolhido, é sacerdote santo, não é para ser pedra falsa. E aí nos afastamos da luz, porque ele fala aqui, ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes. Que virtude é essa? Virtude da mentira? Virtude da prostituição? Virtude do engano, da confusão? Que virtude é essa? A virtude é eu não vou fazer, eu não quero, não posso? Não. As virtudes do Senhor é benevolência, é bondade, é paciência. O Senhor fala todas as vezes que eu digo para meus filhos, estou sem paciência, eu tenho com você. É paciência, é mansidão. Muitas das vezes, mas eu não falo mais confusão, mas é só olhar para a sua cara que já está a confusão armada. Você já levanta e consegue destruir a paz da sua casa, quem está à sua volta. Isso é virtude de uma pedra preciosa? Não é virtude. Meus filhos falam assim para mim, olha aí, mamãe já está com aquele olhar estressado. Já está com aquele olhar. Aí o pai já pergunta, você fez o que com a tua mãe? Aí eu não fiz nada, Ana Júlia, foi o Pinheiro. Porque eles já olham para minha face e já vê, já não virou face, já virou carranca. E aí, cadê a paz? Cadê a paz, igreja? E nos afastamos da luz. E começamos a cometer os pecados, aí estamos lá no escuro. Ninguém está vendo. Meu irmão pregou aqui, olha para o alto. Ele vê. Porque ele é fogo consumidor, ele é luz. Você pode estar fazendo escondidinho com Satanás, mas ele vê. Só que ele te disse hoje aqui que ele já te tirou dessas trevas. Saia dessa escuridão, igreja. Volte para a luz, porque está escrito aqui, nação santa. Você é luz. Deixa as trevas com os demônios, eles que fiquem lá. Eu nem quero mais brigar. Eu vou tentar agora modificar meus símbolos para não ter carranca. Para os meus filhos olharem para mim, nossa, mamãe hoje está brilhando. Estou vendo a luz de Jesus. Ela está com isso, não vê a minha cara. E mamãe já está com esse... Pedro chega ao ponto, igreja, de botar a mão. O que você está fazendo, Pedro? Estou vendo se a senhora está com quente, com febre, porque sua cara está muito vermelha. Olha o ponto que a igreja do Senhor fica. Como
eu vou ensinar para os meus filhos. Mas Cristo é tão bom, tão misericordioso, que está ensinando para cada um de nós que somos filhos. Nós não somos mais inimigos, não somos nem mais servos. Somos chamados amigos de Deus, filhos, herdeiros, sacerdote santo. Olha aqui, igreja, aqui 1 Pedro 1, rapidinho. Olha o que ele fala aqui, 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida, que nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os. Então eu não estou mais nas trevas, porque lá eu estava morta no mundo, lá eu estava morta, eu fui ressuscitada, você foi ressuscitado nessa nova vida de esperança. E ele continua, para uma herança incorruptível. Olha isso, maravilha. Somos herdeiros, igreja, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Olha isso. Satanás, ele pode até tentar, mas ele não vai destruir, porque já somos herdeiros. Está escrito aqui. Então para de tropeçar, igreja. Para de se romper. Para de se corromper, porque aqui diz que é incorruptível. Então rompa a mentira, deixe ela de lado, deixe tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. E ele continua, incontaminável e que não se pode murchar, e é guardada no céu para vós, e que mediante a fé estás guardado na virtude. Olha de novo a palavra virtude. Não é mentira, não é inveja, é virtude. E essa virtude não é minha, não é sua, não é do fulano, não é a virtude de Deus, do Espírito Santo. A virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Eu não sei que dia o Senhor vem. Hoje pode ser o último tempo. Então para de tropeçar. Para de ser pedra de escândalo. Para de ser pedra falsificada. E ele continua, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, estejais por um pouco contristado com várias tentações. Está pensando que depois de hoje não vai vir? Vai vir, é pior, igreja. Porque ele vai falar, você precisa, você merece, faz isso que é direito, nega isso, não perdoa aquilo. Vai vir pior. Não se entristecer, pode até se entristecer, mas alegrai, porque é necessário, porque você está sendo forjado. E ele continua aqui, sendo necessário que esteja por um pouco conquistado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais olha isso de novo, preciosa. Olha como é valorizado. A sua fé é preciosa para o Senhor. Não fé falsa, não fé da língua, não fé da boca para fora. A sua fé preciosa do que, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo e se acha em louvor, honra e glória na revelação de Cristo Jesus, a qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e a salvação, aleluia, das vossas almas. Olha isso. Eu não vi, mas eu sei que eu estou aqui por Cristo. Eu sei quem é Ele, eu vejo Cristo. Assim como ninguém vê o véu, você sabe que Ele é assim, o Espírito Santo em cada um de nós. Então Cristo está falando aqui, igreja, pare de tropeçar,
Pare de ser rocha, pare de ser pedra de escândalo. Você é pedra preciosa. Ele continua aqui, ó. Mas vós sois geração eleita, segundo 1 Pedro 2:9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é pouca, não é negocinho, não é piscar. Não, é luz que não se apaga nem de dia nem de noite, e que vive. Vós, em outro tempo, não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Aleluia. Aleluia. Igreja, pare de tropeçar. Pare. Essas pedrinhas estão acumulando. E você vai ficando cada vez, porque elas vão crescendo tanto na sua frente, que começa a te impedir de ver a luz. É como se você estivesse tampando a sua casa, cada cômodo com uma pedrinha, e ficando na escuridão, presos. O Senhor nos chamou, o Senhor diz que nós somos povo, alcançados pela misericórdia. Pedra preciosa de Cristo, não pedra de escândalo, não pedra de tropeço. Então medita, igreja, nesta palavra, porque ele diz aqui, ó, 1 Pedro 1,16, só para finalizar, porque está escrito: sede santos como eu sou, sede santos como eu sou. Aleluia. Palmas para Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Passo para o nosso